Meu nome é Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan. Eu fui presidente aqui do Sistema Fiente de 2000 a 2003. Na verdade, o contato com a indústria veio desde que eu nasci, lá em Concórdia, Santa Catarina, porque meu pai já trabalhava na Sadia. Eu ia muito à indústria conhecer os processos, meu pai fazia questão de me levar, sou o mais velho de 6 irmãos, então eu desde cedo eu tinha um fascínio assim, pela indústria, por saber o que a indústria representava do ponto de vista na cidade que eu nasci. De lá, de Concórdia, eu fui para Toledo, aí eu fui para Porto Alegre estudar, me formei em Direito, estava terminando a administração de empresas lá em Porto Alegre e fui convidado para trabalhar em São Paulo. Passei 3 anos em São Paulo, que foi quando eu recebi o convite, então, aos 26 anos de idade, para vir para Mato Grosso, para trabalhar também coordenando a área trabalhista. E eu, naquela época, um tanto quanto, eu diria, jovem e tentava ser um pouco mais arrojado, dizia aos meus diretores da Sadia que era importante a participação associativa. E aí eu acabei vindo para a Federação das Indústrias, representando a Sadia, em maio de 87, apenas 2 meses depois de ter chegado aqui a Cuiabá. Aí começou a minha história dentro do Sistema Federação das Indústrias, onde lá se vão 37 anos já. Eu nunca pensei em chegar à presidência, mas como eu era muito dinâmico, eu diria, e eu tinha um conhecimento interessante na área de negociações coletivas. Começaram a surgir sindicatos de trabalhadores, e principalmente sindicatos de trabalhadores nas indústrias. Como todo mundo sabia que eu conhecia dessa parte de negociação, eu comecei a fazer várias negociações coletivas para vários sindicatos diferentes. Auxiliá-los, na verdade. E aí eu fui me dedicando às questões internas da federação, e isso fez com que o presidente Carlos Antônio Garcia, na época, me convidasse para ser o seu primeiro vice-presidente. Que aí ele me inseriu num mundo que não era só o mundo da indústria, mas o mundo do Sistema Federação de Indústria, para conhecer mais o SESI, para conhecer mais o SENAI, para conhecer mais o IEL, e para ter uma ideia de como você trabalhava num lugar que não visa lucro, mas ele visa retribuir muito à sociedade, porque ele tem recursos do Sistema S aplicados para benefício do trabalhador da indústria. O meu maior desafio quando eu entrei aqui na federação foi efetivamente conhecer com quem eu trabalhava. Isso foi um desafio inicial. E para isso, eu precisava, na minha cabeça eu tinha que, alguns diziam assim, Furlan, você tem que fazer planejamento estratégico. E eu dizia, não, primeiro eu tenho que saber com quem eu trabalho. E aí eu contratei uma consultoria que já tinha feito em várias empresas multinacionais no Brasil, de avaliação de potencial. E nós éramos, na época, 580 funcionários, eu acho, no sistema inteiro. E eu fiz uma avaliação de potencial com aquelas 80 ou 100 pessoas na época que tinham os cargos de maior relevância. E nessa perspectiva foi uma questão muito interessante, porque nós conseguimos alocar pessoas cujo potencial foi detectado como alto, alocá-las onde elas podiam render mais. E para o engajamento dessas pessoas, nos enxergarem como efetivamente um sistema voltado para a defesa de interesses da indústria, mas também voltados para o interesse de desenvolver Mato Grosso como um todo. Nós temos um trabalho institucional de defesa dos interesses primordialmente da indústria. Mas você não pode entender um sistema como o nosso dissociado da conotação política que ele tem do ponto de vista de desenvolvimento. Nós já tínhamos Mato Grosso despontando como o maior produtor brasileiro de soja, como o maior produtor de algodão, mas você não tinha uma indústria de transformação ainda que fosse condizente com o tamanho que era Mato Grosso. Então nós tensionávamos na época ajudar o governo para que ele pudesse formular políticas públicas voltadas para o desenvolvimento industrial. E aí passamos a ser parceiros, inclusive, num programa que chamava Mato Grosso Hora de Investir, durante o governo Dante de Oliveira, que visava mostrar Mato Grosso para fora. Então nós fazíamos esse papel de atração de investimentos também para Mato Grosso de uma maneira geral. Os 50 anos, eles devem ser sim comemorados, nós devemos ter motivos de júbilo para comemorar esses 50 anos,
porque fomos crescendo e fomos nos solidificando como uma instituição forte. Somos uma instituição que tem credibilidade, uma instituição que tem formado profissionais excelentes para ocupar espaços tão carentes de mão de obra aqui no estado. Mudou muito, mudou sempre para melhor. Eu acho que assim, eu participei de um pequeno processo dessa evolução do sistema, num momento em que nós acreditamos que tenhamos feito o melhor que podíamos fazer. Eu posso dizer que eu fico extremamente gratificado a chegar aos 64 anos de idade e ver tanta coisa boa que foi feita nesse sistema indústria, na Federação das Indústrias de Mato Grosso, nesses 37 anos que eu aqui faço parte. E muito felizes é de ver que quem nos sucedeu também sucedeu com brilhantismo. Hoje temos um governador do estado, que foi quem me sucedeu, e tivemos excelentes presidentes depois, como até hoje, né, o presidente Jandir, o presidente Gustavo, o presidente Silvio. E aí também me reporto lá ao presidente Otacílio, ao presidente Ari Wojcik, ao presidente Catonha. Acredito que fomos poucos, mas que fizemos muito pela Federação das Indústrias.